Hoje é a nossa última aula. Boa noite, Aline. Hoje é a nossa última aula da semana Detox Mulher. Então, essa semana tá uma semana de bastante conteúdo. Segunda-feira eu falei sobre desintoxicação, a visão da medicina chinesa e também do Ayurveda sobre as cólicas, a TPM, como que a gente melhora todo o nosso ciclo menstrual com um processo de desintoxicação, né? Eu expliquei isso bem a fundo. Na aula 2, eu falei sobre rotina desestressante. Então, como ter uma rotina desestressante. Boa noite, Aline. Boa noite, Sara. Né? Então, na aula 2 eu falei sobre rotina desestressante com base no Ayurveda. O Ayurveda tem um trabalho muito legal sobre rotina, né? Em relação a horários, horário de acordar, de comer, de dormir. Então, tem todo um estudo muito legal e profundo que ajuda a gente a desestressar, mesmo tendo uma vida corrida. Então, isso que é uma coisa que eu acho muito importante, né? Isso é algo bem aplicável à nossa vida. Ontem eu falei sobre TPM, então como melhorar a TPM de forma natural. E hoje eu vou falar sobre as cólicas menstruais. Então, como que a gente melhora as cólicas de forma natural? Me falem, por favor, meninas, se vocês têm cólicas, como que é? Me escreve aqui, por favor, que aí eu vou, né, qualquer coisa eu comento algo em cima também. Então, para quem não me conhece, né, vou começar me apresentando. Meu nome é Ana Paula Fistarol, eu sou naturóloga, especialista em ginecologia natural e há 13 anos eu atendo mulheres tanto para saúde física como também para saúde emocional, porque eu trabalho nessa linha da saúde integral. Então, já tem 13 anos que eu tenho essa experiência clínica, né, de atendimentos individuais. E eu estou muito feliz de poder estar fazendo essa semana de lives, né? Essa semana de lives é uma semana preparatória para um programa de desintoxicação de 28 dias, que vai começar segunda-feira, que é o programa, né, Detox Mulher, o mesmo nome da semana, mas é um programa de acompanhamento. É um programa que eu vou estar junto com vocês, né, com um grupo pequeno, orientando questões alimentares, a gente vai entrar com fitoterápicos para limpar o organismo, fortalecer o sistema ginecológico, também com florais para dar uma equilibrada no emocional, no estresse, na ansiedade, né, na sensação de cansaço, no desânimo. Então vai ser um mês muito legal de mudanças, de transformação. E eu estou muito feliz, a gente já tem algumas mulheres interessadas que estão em contato comigo, e estou muito feliz de poder começar. A Aline falou que você tem crise de dor de cabeça e dor na coluna durante o ciclo menstrual. Tá, ok, Aline, ótimo. Tem tudo a ver com o que eu tô trazendo na semana, né? A questão da desintoxicação, né? Porque quando a gente fala de desintoxicação, né, e menstruação, a gente está falando na melhoria da TPM, das dores de cabeça nessa época e também das cólicas, né? Hoje eu vou falar um pouco mais focado nas cólicas, mas você pode também entender que essas orientações também são para quem tem dor de cabeça nessa fase. Tá bom? Boa noite, Rubi. Beleza, gente. Então, para começar, eu gosto de falar um ponto muito importante, né? Por que que o anticoncepcional não é um verdadeiro tratamento para cólica menstrual, nem para TPM, né? É uma coisa que eu trago muito aqui no Instagram e eu acho importante retomar esse tema, né? Muitas mulheres usam o anticoncepcional há muitos anos e às vezes a gente pergunta, tá, e aí, você tem cólica? Como que é? Você tem TPM? Não, não tenho nada. Tá, mas se você não tiver com anticoncepcional, como que você fica? Ah, não, aí é horrível, aí eu tenho cólicas terríveis, aí eu fico com minha TPM super forte. Então, por que que eu tô trazendo isso? Porque o anticoncepcional não é um tratamento, né? O anticoncepcional, ele somente abafa os sintomas. Então, se você tem uma questão ali ginecológica, ele simplesmente abafa e você tem a sensação de que tá tudo bem. Mas, na verdade, não tá tudo bem, porque se você não tiver ele, você vai estar sentindo as cólicas, vai estar com dor de cabeça, vai estar com TPM. Então, por isso que eu tô falando bastante nessa semana sobre essas mudanças de estilo de vida, né? Então, mudanças alimentares, como que a gente limpa o nosso organismo para não ter, né, não ter nenhuma questão ginecológica sem precisar tomar nada, sem precisar usar nada. Então, essa é a minha linha de trabalho, né? Realmente a pessoa ter autonomia, não ficar refém a vida toda de um medicamento, né? No caso do anticoncepcional, ou ficar refém de um óleo essencial, de um fitoterápico. Eu sou contra isso, sabe? Eu realmente acho que assim, eles são tratamentos, ferramentas, não anticoncepcional, mas um óleo essencial, um fitoterápico, eles tratam por uma fase, mas a ideia é a gente chegar nesse equilíbrio para a mulher caminhar sozinha, ter essa autonomia, né? Boa noite, Renata, boa noite, Izzy, bom demais, meninas, bem-vindas. Então, é a partir dessa visão, né, que eu trabalho,
né? Eu realmente acho que a gente tem que ser o mais possível autônomas em relação à nossa saúde e a gente tem essas ferramentas naturais que são por uma fase para ajudar a gente a se equilibrar. Mas o nosso organismo, né, se a gente vai estudar o Ayurveda, a medicina chinesa, eles ensinam muito esse processo de autorregulação para a gente não ter esse tipo de dependência externa, né? Então, por isso também, né, que eu sou contra não, mas eu realmente não, eu vejo que o anticoncepcional não é um tratamento, né? E um outro ponto também, que é um erro que eu vejo muito comum e que acontece demais por aí agora com esse boom aí, por exemplo, da aromaterapia, é às vezes as pessoas acharem que vão usar um óleo essencial somente ali na hora da dor, e é isso. E estão achando que estão tratando uma cólica, por exemplo. Mas não, nessa lógica também está abafando sintomas, igual o anticoncepcional faz. Então a ideia é a gente tratar nas causas, e não assim, eu tô com dor de cabeça, então eu vou usar uma lavanda que é analgésica, eu tô com cólica, eu vou usar tal um gerânio para melhorar essa cólica. Tá, mas o que está por trás? Por que você está tendo essa cólica? É aí que a gente tem que agir. Então, eu convido quem não assistiu, por exemplo, a primeira aula, que eu falei bastante do processo de desintoxicação, do fígado, eu falei da alimentação. Eu trouxe bem explicadinho o que está por trás, geralmente, desses sintomas, né? Então, deixa eu ver o que mais que vocês falaram. A Sara falou, isso, ótimo. Beleza, gente. Então, deixa eu entrar um pouco mais aqui no conteúdo. Vamos falar de cólica, então. A cólica, para o Ayurveda, né, a menstruação é um grande processo de limpeza do nosso organismo. Então, para o Ayurveda, a menstruação é uma fase de limpeza física e também de limpeza emocional. Então, dependendo do quanto o meu organismo está mais limpo, assim, vamos colocar, mais desintoxicado, mais suave vai ser esse processo ou não, mais intenso vai ser, mais cheio de dor de cabeça, cólicas, com uma TPM mais forte. Então, é legal de ter isso em mente para começar essa conversa, né? E quando a gente está falando de tratamento da cólica, né? Qual que é o grande tratamento, né? Primeiro de tudo, né? Se você tem muita cólica menstrual, o primeiro tratamento dos mais naturais possíveis é calor, né? E também repouso. Então, o calor e o repouso são os primeiros remédios naturais se você costuma ter cólica, né, com frequência. Por quê, né? O calor, ele ajuda nesse processo do nosso organismo. A fase menstrual é uma fase que a gente precisa estar com um quentinho, né? Então, aquela coisa também que a gente escuta às vezes da avó, né? Não pode ficar com o pé no chão porque isso aí vai mexer no seu útero, vai dar cólica. Realmente, né? Tanto a medicina chinesa quanto a Ayurveda falam sobre isso, né? Realmente a gente aquecer o nosso corpo. Então, a fase menstrual é uma fase que a gente tem que estar mais aquecida. Então, colocar meia, ficar com o pé quentinho, sabe? Usar bolsa de água quente, tomar chá, tomar líquidos mais aquecidos, morno para quente, evitar ficar usando coisas frias, entrar em contato com água gelada. Então, é uma fase realmente assim de calor, né? Se você tem muita cólica, experimenta ficar com o pé realmente com uma meia, né? Ficar com uma bolsinha de água quente, trazer esse calor para o seu organismo, né? Também fazer uso de chás, é muito importante uma comida mais cozida também nessa fase. Né? E o repouso, porque a menstruação é um momento de limpeza, então é um momento que o nosso organismo pede um repouso, então geralmente a gente se sente um pouco mais cansada nessa fase, isso é normal, né? E também a gente percebe, se você presta atenção no seu ciclo, né, você vai ver que também emocionalmente a gente se recolhe, né? Quando a gente tem um estudo aí do ciclo menstrual, do como que é o emocional ao longo do ciclo menstrual, a gente vê que a fase menstrual, né, a fase da menstruação, é como se fosse uma grande lua, né, mas uma lua nova. Então é um momento de escuridão, é um momento que a gente está para dentro, a gente está mais introvertida, a gente está mais querendo ficar mais quietinha. Então esse é um movimento natural do nosso organismo quando a gente está na fase menstrual. Por isso que o repouso é um dos grandes remédios para essa fase, né? Se você costuma ter muita cólica, e claro, você tem vida normal, você tem que trabalhar, tem que fazer tudo, né? Normal. O que eu costumo sugerir? À noite, quando você chegar em casa, descansa. Desconecta das redes, faz um escalda-pés, fica quietinha, toma um chá, sabe? Coloca uma luz ambiente, uma música gostosa, sabe? Então faz um momento de casulinho para você, porque com certeza você vai sentir muita diferença nas cólicas, né? Porque realmente a menstruação, ela pede esse cuidado com a gente, esse carinho. E é uma coisa que eu vejo que muitas mulheres não aprenderam sobre isso ao longo da vida. Do tipo, gente, menstruação é um momento para você se recolher mesmo, né? Se for ver assim, o Ayurveda traz isso muito forte, assim, de se você quiser viver, como a Ayurveda fala, né, de viver em harmonia com a natureza e também com a sua natureza interna, a menstruação, ela pede um repouso, né? Claro, e aí você vai fazer suas coisas do dia a dia normal, mas ter em alguns momentos
repouso, descansar. Então, descansar, né? Eu tenho interagentes que eu já atendi que tinham muitas cólicas e aprenderam a descansar mais no período menstrual e realmente, assim, diminuiu demais, né? Porque pede esse cuidado, né? A gente vive num mundo muito masculino, né? Muito exterior, ação, tudo tem que ser útil pra fora, produtivo e tudo mais. Então, esse lado de descanso, de repouso, de introspecção, ele é muito mal visto, né? Socialmente, muitas mulheres negam e não querem viver isso de jeito nenhum, né? Querem estar sempre se mostrando muito fortes ali e tudo mais. Então, a menstruação é um grande convite para, tipo, lembra da sua natureza, sabe? Lembra, né? Lembra de ficar quietinha, de tranquilizar. Então, esses são os primeiros remédios naturais, que é o calor e o repouso. A Sara pergunta aqui, ó. E se estivermos vivendo num lugar muito quente? Às vezes não suportamos tomar líquidos e comidas quentes. A alternativa de repouso já basta? Com certeza, Sara. Com certeza já vai bastar. Aí mesmo o evitar, não precisa ficar tomando quente, mas tentar tomar a temperatura ambiente. Evitar ficar usando coisa muito gelada nessa fase. Por exemplo, se tá no lugar mais quente, eu sei que é mais difícil, mas se tá num lugar mais quente e comer muita coisa gelada, açaí, picolé, coisa com muito gelo. Tenta tomar líquidos, né, e consumir coisas de temperatura ambiente, pelo menos na fase menstrual, né, que isso ajuda bastante. E o repouso, com certeza, gente, repouso é remédio, né. Então, esses são os primeiros remédios naturais. Ainda vou entrar em mais pontos, né? O Ayurveda também tem algumas sugestões, né? O Ayurveda fala assim, que eu acho muito legal. Ele fala assim, ó. A menstruação é um período de limpeza e desintoxicação. O que você tem que fazer? A única coisa que você tem que fazer é não atrapalhar esse processo. Então, é não atrapalhar. Como que você não atrapalha? Então, por exemplo, nos 2 primeiros dias da menstruação, o Ayurveda sugere a gente realmente não fazer atividade física, né? Então, às vezes, né, você tem o costume de fazer atividade física, eu também tenho isso, mas assim, menstruou, o primeiro dia e o segundo, realmente tenta repousar mais. Evita fazer esforço, sabe? Esforçar o seu corpo. É um momento de descanso, de repouso. Depois, ali um pouco mais pro finalzinho da menstruação, a energia volta e dá vontade de novo de fazer atividade física. Se vocês têm costume de fazer atividade física, vocês vão ver que você pode ter um tipo de resistência o mês todo. Chega no período menstrual e se você faz atividade física, você vê que a resistência diminui. Você já não consegue fazer tanto esforço, tem alguma coisa ali que trava. É a menstruação, porque o nosso organismo está fazendo um processo de limpeza. E quando ele está mobilizando essa limpeza, ele pede assim, ó, descansa, fica quietinha, né? Então fica quietinha, não atrapalha, né? Então, realmente assim, os 2 primeiros dias evitar fazer atividade física, ficar quietinha, tranquila ali, né? Fazer o seu repouso, né? Isso é super importante, né? Então, o Ayurveda também sugere esse momento de introspecção, sugere evitar o máximo possível um excesso de atividade mental nessa fase. Então, às vezes você está com a mente muito agitada, né, muito intelectual demais, o Ayurveda sugere o máximo possível, claro, né, gente, vida normal, vida real, né, hoje em dia, mas o máximo possível de ficar muito estimulada. Então, o que eu sugiro? Você trabalha ali ao longo do dia todo, de noite, chegou em casa, bota seu celular no modo avião, evita ficar vendo coisa, assistindo coisa e trabalhando muito intelectualmente. É uma fase para recolhimento mesmo. Então, se ao longo do dia você não consegue fazer isso, pelo menos à noite, evita ficar em contato com muita coisa que te ativa mentalmente, né? É uma fase realmente para relaxar, para ir ficar mais quieta, né? Para introspecção. Então, o Ayurveda tem todo um estudo de como que a gente consegue fazer essa fase ser o mais tranquilo possível. Porque pro Ayurveda é absolutamente tranquilo, né, e normal uma mulher ter uma menstruação sem grandes sintomas, sem grandes desconfortos, sem grandes oscilações emocionais. Esse é o ideal pro Ayurveda, né? E claro, quando a gente não tá nisso, o Ayurveda tem várias formas de fazer a gente se equilibrar para chegar nesse lugar de realmente de equilíbrio mesmo, né, com a nossa saúde ginecológica. Então, eu também já falei, né, da questão de evitar líquidos gelados nessa fase. A alimentação também sugere-se alimentos mais cozidos. Então, se for comer salada, uma salada mais cozida, comida mais cozida mesmo, evitar coisas frias, né? Tirando, claro, que eu já falei lá da questão eu falei até ontem, de comer muito açúcar nessa fase, né, industrializados. É uma fase que, assim, se você tem vontade de comer um pouco mais de açúcar, dá preferência para um açúcar que não seja refinado, tipo um melado, um abacate, né? Às vezes comer com uma gordura gostosa, assim, um abacate, um coco, alguma coisa, um cacau, né, com melado, algo que não seja também um açúcar refinado, um açúcar muito forte. Pro Ayurveda, toda menstruação é um mini resguardo na vida da mulher. Então, é como se a gente tivesse todo mês uma capacidade de renovação, né? Então, o nosso ciclo menstrual, ele é um ciclo de renovação, né? Se a gente
para estudar um pouco mais, a gente vê como que a gente vai mudando ali ao longo do ciclo, e a menstruação é essa limpeza. Então, limpa e renova, e recomeça um outro ciclo, né? Então, faz todo um processo de limpeza de toxinas, né, do organismo, como também emocionalmente, é uma limpeza emocional de questões que ficaram presas, né? Na TPM começa a vir, na menstruação vai embora para depois ressignificar, né? Então a gente tem isso que é muito bonito, e só nós mulheres temos isso, os homens não têm isso, né? Essa capacidade de limpar todo mês, né? A gente tem isso, né? E isso é muito legal, a gente realmente tem que aprender a valorizar né, nosso ciclo menstrual, né? E eu recomendo muito, assim, ritualizar a sua menstruação, né? Realmente começar a estudar um pouco mais sobre ela e ritualizar essa fase, né? Quando a gente vai entendendo o ciclo, se dando esse carinho, né? Na fase menstrual, a gente se dá repouso, esse calor, esses cuidados que eu tô falando, a tendência é a gente ter uma menstruação bem menos dolorida, bem mais tranquila, e a gente mudar a nossa relação também com essa fase, né? A gente vem de uma sociedade que coloca, assim, a menstruação como uma coisa horrível, né? Então, muitas mulheres cresceram, não sei vocês, mas eu cresci escutando muito que, assim, que menstruação era sujo, era esquisito, se você estava menstruada, você tinha que ter vergonha. Então, é legal de a gente ir entendendo isso para ressignificar, né? Realmente poder estar vivenciando o nosso corpo de um lugar mais legal, sabe? De um lugar mais carinhoso, mais de aceitação e carinho com a gente mesma, né? Bom demais, boa noite, meninas. Ótimo. Quem não tá conseguindo pegar a live inteira, gente, ela vai ficar gravada e disponível para quem tá no grupo de WhatsApp. O link tá na bio aqui do meu Instagram. Aí lá vai estar tudo, né, completinha para vocês poderem assistir. Beleza, então eu falei de todas essas questões e agora eu vou falar um pouquinho sobre chás, plantas e óleos essenciais que ajudam também nas cólicas. Um chá muito legal que facilita o processo da menstruação é a canela. A canela e o gengibre. A canela e o gengibre são plantas quentes, elas aquecem o nosso corpo e elas ajudam nesse processo de aquecimento, de relaxamento e expulsão do sangue, para esse sangue ser, né, expulso de uma forma tranquila, sem tantas dores, né? Então, a canela, ela é muito legal, ela é analgésica, ela é relaxante muscular, então ela ajuda quando você sente que contrai muito ali na época da menstruação, tem muita cólica, ela relaxa, sabe? Relaxa e ajuda o sangue soltar sem tanto sofrimento, né? Também tem as plantas que são utilizadas na questão de um tratamento, que eu trabalho muito no tratamento, né, no caso, que aí não vai fazer o uso ali às vezes 60 dias, 30 dias, né, com uma planta, que são algumas plantas que ajudam a limpar o nosso fígado, né, e consequentemente fortalecer o sistema ginecológico. Quais são elas, né? O dente de leão. O dente de leão é uma planta muito boa para limpar o nosso fígado, nosso sistema hepático, dar uma desintoxicada no corpo. O chapéu de couro também, né? A alcachofra, o boldo, o picão preto, a artemisia. Então, essas todas são plantas muito boas para limpar o nosso corpo. E no programa de 28 dias Detox Mulher, que vai começar segunda-feira, as participantes vão fazer o uso desses chás, né, na forma de tintura fitoterápica, ao longo de todo esse tempo. Então, vão estar ali fazendo uso para, além de fazer algumas alterações de rotina, várias coisas assim que eu vou explicando ao longo do programa, também a gente poder entrar com plantas que ajudam a facilitar esse processo, para limpar bem o organismo e fortalecer, né? Bom demais. E também tem alguns óleos essenciais que são muito bons nesse processo da cólica, né? Também para tratamento, que é o ylang-ylang, o gerânio e a lavanda. Então, eu tô trazendo aqui alguns óleos essenciais também para fazer uso, às vezes, ao longo do mês todo, como também claro, né? Muita gente usa no momento da cólica. Mas eu gosto muito de tratar as causas. Então, é aquilo que eu já falei no início dessa live, né? Você pode estar ali focando só na cólica na hora da cólica ou pensar em todo o seu mês, né? Como que você faz para não intoxicar tanto o seu organismo para chegar no momento de liberação, que é esse momento da menstruação, não ser tão sofrido, né? Então, fortalecendo bem o sistema hepático, tendo uma alimentação bacana, né? Principalmente reduzindo ultraprocessados, carne vermelha, açúcar, laticínios, né? Que são dos alimentos que mais inflamam o nosso corpo e fazem a gente ficar com mais dor de cabeça, com mais cólica nessa fase, com mais TPM, né? E realmente, gente, eu conto pra vocês, assim, que eu já acompanhei muitas mulheres ao longo desses 13 anos e realmente faz muita diferença essa questão da alimentação, né? E também dessa limpeza do sistema hepático, sabe? Realmente, assim, muda demais. Então, eu já recebi várias mensagens de mulheres que tinham TPMs fortíssimas e me falavam assim, nossa, Ana, me mandava mensagem, meu Deus, eu menstruei e nem reparei, tipo assim, não tive nada antes, simplesmente
tive a menstruação, né? E, assim, chocadas. E isso é uma coisa que, sim, é possível, né? Por isso que eu falo, gente, é possível. É esse lugar que eu, sinceramente, gostaria que as mulheres vivenciassem, sabe? E essa fase, esse ciclo menstrual sem dor, né? Poder ter esse processo aí da menstruação sem tanta dor, sem desconforto, sabe? Ter uma relação mais tranquila com o seu organismo, com a sua saúde, com a sua natureza, sabe? Então, eu vejo que eu quero realmente poder facilitar isso cada vez para mais mulheres, a gente poder ficar tranquila com o nosso corpo, com o nosso ciclo menstrual, né, com a nossa saúde, né, isso é muito legal. E aí, então, eu quero convidar todas vocês para participar do programa de 28 dias, que vai começar segunda-feira. Ele vai ser ao longo de todo março, todo mês de março, né? Mas eu vou passar um tratamento por um tempo maior. Vai ser um acompanhamento bem de pertinho para um grupo pequeno. E também as mulheres vão ter acesso a várias aulas que eu tenho gravadas, assim, sobre ciclo menstrual, bioabsorventes, Ayurveda, falando um monte, assim, de como que a gente consegue ter uma saúde ginecológica excelente, assim, né? Que é o que eu desejo para todas as mulheres, né? E eu tô muito feliz, né, com essa turma que vai começar. Quem quiser assistir essa gravação, então clica no link da bio, entra no grupo de WhatsApp, que vai ser por lá, né? Eu fiz uma oferta bem legal agora para as meninas, para quem se inscreveu hoje, e amanhã e sábado. E é isso, gente. Eu tô muito feliz de finalizar aí essa semana. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que tenham, né, tenha realmente ampliado aí a visão sobre o ciclo menstrual, sobre esses desequilíbrios do ciclo menstrual. E é isso, gente. Boa noite. E qualquer dúvida, podem me mandar aqui um direct. Um beijo a todas.